4 passos simples para você otimizar o teu estudo de exatas com o objetivo de passar em medicina, né, ser o primeiro médico da sua família, utilizando a neurociência da aprendizagem. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, 4 passos simples que eu utilizei, que os meus alunos utilizaram, meus alunos aprovados em medicina utilizaram para evoluir no estudo de exatas. Por quê? Porque exatas não é só física, matemática. Exatas envolve todo um contexto emocional, que inclusive é muito negligenciado pela maioria dos vestibulantes em medicina. Por quê? Porque quando você erra questões de exatas, você tem um aumento do nível emocional. Meu Deus, Léo, como assim? Você não consegue aprender, você não consegue acertar as questões e aí você fica estressado, você fica nervoso, você fica ansioso, ou seja, você aumenta o nível emocional. E o nível emocional, segundo a neurociência da aprendizagem, bloqueia a aprendizagem e bloqueia a memorização, através de todo um mecanismo neurofisiológico. Infelizmente, hoje nós não vamos ter tempo de abordar esse aspecto científico do que acontece no cérebro quando você está ansioso. Porém, você pode ver na prática que se você for fazer questões de matemática ansioso, nervoso, ou seja, com aumento do nível emocional, você sabe que vai ter um péssimo resultado. No entanto, se você faz uma bateria de questões de exatas, feliz, alegre, motivado, autoconfiante, o teu resultado vai ser muito melhor. Então, quero mostrar aqui para você 4 passos simples para você implementar ainda hoje na sua rotina de estudo que vão fazer você melhorar o seu rendimento nos estudos de exatas. Porque você aprendendo exatas mais rápido, isso vai respingar nas outras matérias, como as matérias de humanas, como as matérias de, por exemplo, redação, né? Isso vai fazer você melhorar o seu rendimento nos estudos. E o primeiro passo, então, que eu anotei aqui para a gente poder discutir é você espaçar as suas sessões de estudo. Como assim? Eu vejo muitas pessoas falando assim, não, eu vou estudar 4 horas diretaço de matemática. E aí passou 1 hora, 2 horas, a pessoa já está desatenta, está desfocada, já quer mexer na rede social, acaba sendo um pouco improdutivo o estudo quando você tenta tocar diretaço 4, 6 horas de estudo. É muito mais inteligente, segundo os estudos neurocientíficos, você espaçar esse estudo. Por exemplo, vamos pegar um aluno que estuda e trabalha. Então ele estuda 1 hora de manhã, ele estuda 1 hora no horário do almoço, então ele trabalha no período da manhã, aí ele tem 1 hora no horário do almoço. Em vez de ele ficar no TikTok vendo meme, vendo fofoca, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa 1 horinha ali que ele tem de almoço, ele vai usar para estudar. Aí ele chega em casa, ele vai na academia, faz isso físico, janta e tal, e ele vai pegar ali 2 horinhas, né, antes de dormir, em vez de ele ficar mexendo na TV, em vez de ele ficar vendo Netflix, em vez de ele ficar no TikTok, na rede social, ele vai ficar 2 horinhas estudando. Ou seja, então ele pegou 4 horas de estudo, só que ele fragmentou essas horas de estudo. Então é muito mais fácil eu ficar ali 1 hora estudando exatas do que eu ficar 4 horas direto. Então eu vou fragmentando e vou colocando atividades nesse processo. Então, por exemplo, olha, eu não trabalho, eu só estudo. Beleza. Então você pode, por exemplo, estuda 1 hora, vai limpar a casa, depois estuda mais 1 hora, vai no mercado, estuda mais 1 hora, vai na academia. Só um exemplo, né? Então, você não vai tocar direto. Ou você pode, por exemplo, estudar 1 hora de matemática e depois 1 hora de história, 1 hora de geografia, 1 hora de redação, entende? Você vai fragmentando as suas sessões de estudo. Isso é muito mais benéfico do ponto de vista emocional, cognitivo, para que você consiga ter o melhor rendimento nos seus estudos. E o segundo passo que eu anotei aqui é você guiar o seu estudo através de simulados. Como assim? Então, em vez de você pegar aquela lista gigantesca de conteúdos de matemática que são cobrados na prova do Enem ou do vestibular e tentar estudar lá conteúdo 1, conteúdo 2, conteúdo 3, conteúdo 4, o que você faz? Em vez de você seguir esse cronograma de estudos, você pega no final de semana, sábado e domingo, e você faz uma prova antiga do vestibular ou do Enem. Então você pega lá a prova, baixa a prova antiga, principalmente a prova do último ano, e você tenta fazer as questões. Só que se você está começando do zero, você vai errar todas as questões. E tá tudo bem, porque é errando que você aprende. Então você vai pegar esses simulados e vai tentar fazer essas questões. Porém, como você está começando a estudar agora, ou como você não tem base, haverá várias questões que você não vai conseguir fazer. Ou seja, que você vai errar essas questões. E tá tudo bem. Por quê?
Através desses erros, você vai guiar as suas sessões de estudos. Então, o que eu vou estudar durante a minha sessão de estudo? Eu vou estudar através dos erros. Então, um exemplo, eu errei uma questão que pedia o volume do cilindro. Eu não sei o que é volume, eu não sei o que é cilindro. Eu nem sei que esse é um conteúdo de geometria espacial, 3 dimensões. Tem a plana, que é 2 dimensões, e a espacial, que são 3 dimensões, que é um conteúdo muito cobrado na prova. Beleza, mas agora eu anoto lá, o que é volume? Aí eu vou lá e pesquiso. O que é o cilindro? Vou lá e pesquiso. Aí, óbvio, você tem que ter um bom material de estudo, né? Dentro do método Atleta da Mente, que é a minha metodologia de estudo para passar medicina, nós temos um material de estudo para ajudar esses alunos a construir essa base teórica através de questões, né? Através desse modelo de estudo PBL que a gente chama, né? Que é o Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas, que é um método usado pelos americanos. Então, você vai se questionar o que é volume, o que é cilindro, qual que é a fórmula que calcula o volume do cilindro, como que esse conteúdo foi cobrado na prova, né? Então, tudo isso você vai se questionando, você vai se perguntando. E aí você vai construindo base teórica. Por quê? O questionamento, a pergunta, a dúvida gera retenção dos conteúdos. Porque às vezes o cara fica 2 horas vendo videoaula e ele não consegue reter aqueles conteúdos. Passa uma semana, passa 2 semanas, o aluno já esquece todo o conteúdo. Agora, quando você é ativo durante a tua sessão de estudo, você tem muito mais retenção dos conteúdos. Nas primeiras semanas você não vai ver tanto resultado, mas depois de 1 mês, 2, 3 meses de estudo, você vai ver muito mais resultado estudando desse formato. E o terceiro passo, então, que eu anotei aqui para a gente poder discutir, que é o self-study. Meu Deus, o que é o self-study? Então, pegando esse exemplo que eu falei para vocês do cilindro, então imagina como que eu posso correlacionar essa teoria com o meu dia a dia. Porque às vezes o meu cérebro ele não vai entender a fórmula do cilindro, geometria, figuras geométricas, né? Tô pegando aqui o conteúdo de geometria para dar um exemplo, mas poderia ser química, poderia ser redação, poderia ser português, poderia ser qualquer outra matéria, mas eu vou pegar aqui a matemática, que é o terror da maioria das pessoas, e o nosso objetivo aqui é falar sobre exatas. Então, beleza, então eu me questiono, onde que aparece esse conteúdo no meu dia a dia? Opa, a xícara que eu tomo meu cafezinho, ela tem o formato de um cilindro. Então a xícara, o café, eu sei o que é. O meu cérebro sabe o que é. Talvez a fórmula do cilindro, que era da base da altura, ele não sabe o que é. Que a base tem o formato de uma circunferência, πr ao quadrado é a área. Então eu pego a área, multiplico pela altura, eu sei o volume, o quanto de café que eu consigo colocar. Veja, eu peguei uma teoria chata que o meu cérebro não sabe e eu fiz a tradução, eu fiz a codificação semântica para a linguagem do meu cérebro. E aí fica muito mais fácil eu aprender exatas, física, matemática, utilizando esse modelo que a gente chama de self-study, que é você fazer o seu próprio estudo, você fazer a sua codificação semântica através de objetos, coisas que tem no nosso dia a dia, porque a matemática ela está inserida no nosso dia a dia. Infelizmente, devido ao péssimo sistema educacional que nós temos no Brasil, as pessoas não sabem disso, os professores não têm essa capacidade de fazer a codificação semântica, de mostrar para os alunos, ó, esse conteúdo teórico aqui que você está vendo, ele aparece no seu dia a dia. Tá? Então anota aí que esse terceiro passo ele é muito importante. E o quarto passo que eu separei aqui para você, que eu segui, que os meus alunos seguiram para conseguir passar em medicina, é você usar diagramas e esquemas. Então quando você vai fazer os cálculos, né, eu gosto sempre de orientar os meus alunos a fazer diagramas, ou seja, fazer esquemas. Então eu vejo que o cara faz cálculo, faz isso, faz aquilo, mas ele não consegue visualizar o que está acontecendo. Então sempre que o meu aluno vai fazer um cálculo de matemática, vai resolver uma questão de matemática, eu sempre gosto para ele, faça um esquema. Exemplo, Joãozinho foi na padaria, comprou 5 pães. Escreve lá 5P. Beleza, faz uma seta. Porém, Joãozinho encontrou Mariazinha no corredor e resolveu levar apenas 50% dos pães. Então ele ia levar 5, agora ele vai levar só 50%. Ele escreve lá, 50%. Sabe, você vai fazendo um gráfico, tipo um esquema assim, um mapa mental, digamos assim, do que está acontecendo naquela questão. Até mesmo para depois, quando você for ver a resolução, você for corrigir aquela questão, você comparar o raciocínio que você teve e o raciocínio correto para você chegar na resolução. Então, por exemplo, o material que eu disponibilizo para os meus alunos lá no método Atleta da Mente, ele já tem esse esquema, ele já tem essa visualização do que está acontecendo, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Porque às vezes eu vejo que os alunos não conseguem visualizar, e o nosso cérebro trabalha muito com essa visualização, você tem que ver para poder entender o que está acontecendo. E a medicina é muito isso, né? Você vê na prática o que está acontecendo para o teu cérebro reter essas informações. Então são 4 passos simples e práticos que você pode implementar ainda hoje
na sua rotina de estudo, e eu tenho certeza absoluta que você implementar isso, você vai conseguir acelerar a sua aprovação em medicina, porque eu sempre falo para os meus alunos, intensidade distorce o tempo. Quanto tempo vai levar para mim conseguir passar em medicina? 3 anos, 4 anos, 5 anos? Depende. Depende da intensidade que for o teu estudo. Se você estuda hoje e esquece semana que vem, você vai demorar 3, 4, 5 anos. Agora, se você senta para estudar, você estuda da forma correta, você retém o conteúdo, você estuda menos, aprende muito mais e às vezes em menos de um ano, com 4, 5, 6 meses de estudo, você já consegue uma aprovação em medicina, assim como eu e assim como os meus alunos